pessoal, tudo bem? Eu sou o Emerson e estou aqui para falar hoje sobre sets e maps. Bom, para começar, irei falar sobre essa questão aqui, para nós termos uma intuição para darmos início ao conteúdo. Bom, nessa questão aqui, ele dá para a gente, fornece a gente uma lista de N inteiros. E, bom, nosso objetivo aqui é dizer para ele quantos desses inteiros são distintos, quantos valores distintos tem dentro dessa lista. Então, por exemplo, aqui nesse único exemplo de teste, ele vai dar para a gente n, que é o tamanho da lista. Ele vai dar para a gente, então, 5 inteiros. 2, 3, 2, 2, 2, 3. Não, 2, 2, 3, 2, 2, 3. E, bom, a nossa resposta vai ser 2, porque a gente tem o 2 e o 3 aqui, e eles são os únicos valores distintos presentes nessa lista. Bom, com isso, nós podemos pensar que se nós tivéssemos uma estrutura de dados que armazenasse valores sem repetição, seria muito legal, porque nós poderíamos só falar quantos valores tem nessa estrutura de dados, e essa seria a nossa resposta. Então, bom, para nossa sorte, isso existe em uma biblioteca na STL, e essa estrutura de dados é o set. Então, bom, vamos falar um pouco mais sobre o set, e já voltamos para essa questão. Como eu havia falado, o set ele é um tipo de dado abstrato que vai armazenar elementos em repetição. Além disso, ele vai armazenar esses elementos ordenados. Então, bom, ele vai assumir alguma ordenação, crescente ou decrescente. Por padrão, esses elementos vão assumir a ordenação crescente, mas tem como alterar na inicialização, passar um parâmetro para alterar isso para ordenação decrescente. Além disso, a definição de um tipo de dados do tipo de dado que vai ser armazenado dentro desse conjunto, desse set, é feita também na inicialização pela passagem de um parâmetro. Bom, além disso, além de ser muito importante, pelo fato de que não armazena elementos repetidos, e também pelo fato de que armazena esses elementos ordenados, ele também é muito importante porque as operações de inserir, remover e buscar algum elemento dentro desse conjunto são feitas em complexidade O de log de n, sendo n o tamanho desse conjunto, né? Então, bom, para isso a gente precisa discutir primeiro o que é uma complexidade O de log de n. Depois a gente precisa discutir por que isso é bom, e comparado com o que a gente tem, né? E terceiro, a gente precisa discutir por que isso acontece no set, né? Então, bom, primeiro vamos começar aqui no Paint falando sobre o que é um elemento ter complexidade O de log de n, né? Que é uma operação ter complexidade O de log de n. Bom, complexidade O de log de n diz pra gente que a gente só vai fazer log de n, log do tamanho do conjunto operações, para remover alguma coisa, ou para inserir, ou para buscar alguma coisa. Então, por exemplo, se a gente tem um conjunto de tamanho 64, a gente só vai fazer 4 operações. Isso é muito interessante, porque, como deu para perceber, diminui bastante o número, né? Diminui bastante o número de 64 para 4 e assim adiante. E além disso, vamos supor que a gente tem o seguinte problema, e aí a gente vai tentar ver a abordagem com vetor e a abordagem com set, né? Bom, a gente tem um problema onde a gente quer inserir, a gente tem esses elementos aqui no vetor, né? Beleza? A gente tem esses elementos aqui numa lista, na verdade, né? Porque a gente vai usar a abordagem com vetor e com set. Bom, e aí a gente quer passar de 0 até o tamanho dessa lista, né? n-1 no caso, indexado em 0, né? Então até n-1. A gente quer passar por isso e tirar esse elemento, né? Tirar o primeiro elemento da lista, né? O elemento que está mais à esquerda da lista. Então, por exemplo, o que seria essa operação, né? A gente passaria aqui, tiraria no índice 0, a gente tiraria esse cara, aí depois a gente tiraria esse cara, a gente tiraria esse cara, a gente tiraria esse cara, a gente tiraria esse cara. Beleza. Vamos ver a abordagem com vetor, né? A abordagem com vetor, toda vez que a gente tira um elemento, a gente vai precisar reindexar os caras para a direita. Então, se a gente precisa reindexar os caras para a direita, a gente vai passar, no pior dos casos, né, como a gente está tirando da ponta aqui, a gente vai fazer isso em n vezes n mais 1 dividido por 2. O que é menor um pouco do que n quadrado, mas a gente diz que a gente faz aproximadamente
Vou colocar aqui embaixo, só para, né, de n quadrado. A gente faz aproximadamente quadrática operações. Então a gente faz, como a gente está passando, tipo, como a gente está tirando todos os elementos, né? A gente vai tirar n elementos. E aí toda vez que a gente tira um elemento, a gente precisa reindexar todos que estão para a direita, todos que ainda estão lá. Então isso vai gerar isso daqui, que é O de n quadrado. Enquanto no set, se a gente está tirando sempre o primeiro elemento, né? O set vai fazer tudo isso em log. Então vai ser sempre O de n log. Ai, perdão pela letra. N. E, tipo, isso é bom, né? Porque isso é bem menor do que n quadrado. Então, tipo, o set ele vai fazer com que esse problema que a gente resolveu em n quadrado não vá passar em limites de tempo, por exemplo. O computador ele faz 10 a oitava operações, né? Então, tipo, o limite de tempo de um segundo para n's do tamanho de 10 a quarta já não vai passar a primeira abordagem com o vetor. Mas, para n's, enquanto para tipo, a abordagem com set, vai ser n log n. Então, isso é legal. Agora, bom, a gente chega ao nosso último ponto, né? Que é por que, que isso é bom, né? Ou, que é por que, que é log, né? E, bom, o motivo para ser log é porque a implementação do set é feita com uma árvore binária de busca balanceada. Bom, balanceado, a gente vai entender por que, que isso é importante depois que a gente entender a árvore binária de busca. Então, vamos entender a árvore binária de busca. Bom, primeiro vamos definir que vai ser, como é que vai ser essa árvore. O que é uma árvore binária? A primeira árvore binária é isso aqui. Para cada nó só pode ter dois filhos. Então, esse nó aqui ele tem dois filhos, né? No máximo dois filhos, né? Então pode acontecer isso aqui, por exemplo. Mas a gente vai chamar que é o filho da direita e o filho da esquerda de cada nó. Isso vai ser uma árvore binária. A árvore binária de busca é só que, aí tá vendo esse nó aqui? A gente vai colocar à esquerda dele um cara que é menor do que ele, e à direita dele um cara que é maior do que ele. Então, bom, vamos montar uma aqui para vocês entenderem melhor. 4, 3, 5. Beleza. A gente tem essa lista aqui que a gente recebe e agora a gente quer montar nossa árvore binária de busca. Que num primeiro momento não é balanceada, tá? Como eu frisei, a gente vai entender melhor o que o balanceamento faz depois que a gente entender o que é a árvore binária de busca. Bom, montando aqui, a gente vai colocar o 1. Aí, beleza, a gente vai colocar o 2, que vai ser, consequentemente, como ele é maior do que o filho da direita do 1. Beleza. Agora o 4. Beleza, o 4 é maior do que o 1, só que o 1 já tem o filho da direita, né? Então vamos tentar colocar ele mais pra lá. A gente tem o 2 é menor do que o 4, aí ele não tem nenhum filho da direita, então a gente pode colocar o 4 aqui como filho da direita do 2. E assim a gente vai repetir, né? O 3 vai descendo aqui, vai chegar no 4, e aí vai falar, opa, ele é menor, ele pode ser filho da esquerda do 4, porque não tem nenhum filho da esquerda do 4. O 5 é a mesma coisa, ele pode ser filho da direita do 4, e é isso. Bom, agora, isso é a árvore binária de busca, agora entendendo por que o balanceamento é importante. Bom, se a gente recebe uma lista ordenada, então, e a gente vai querer montar a nossa própria árvore binária de busca, e não a árvore binária de busca que é implementada no set, a gente vai ter um problema, né? Porque se a gente, quando a gente faz a operação de busca, mais busca precisamente, a gente começa desse ponto aqui e a gente vai seguindo assim, né? Ah, o cara que a gente está buscando, ele é maior do que o 1? Ah, então a gente vai para a direita. Ah, o cara que está buscando é menor do que o 1, então a gente vai para a esquerda. E assim a gente vai, sabe? Então, no pior dos casos, se tiver ordenado, a gente vai ter uma parada, tipo, grandona aqui, né? Tipo, 6 e tal. A gente vai ter uma parada do tamanho dessa lista que ele entrega pra gente. E aí a gente vai fazer a operação ADN, o que não adiantaria muito, né? Na hora de buscar um cara, a gente vai fazer essa operação ADN, né? O que não adiantaria muito. Não seria muito mais eficiente do que o vetor e não justificaria a gente preferir usar o set, né? Só que o set ele balanceia isso na implementação. E aí, consequentemente, por ele balancear, o que vai acontecer. Perdão, deixa eu arrumar aqui. O que vai acontecer é que o máximo que a gente pode ir assim vai ser log n. Então, por isso que na hora de buscar um elemento, perdão pela letra novamente, mas por isso que na hora que a gente vai buscar um elemento, é log, né? Então, na hora que a gente vai buscar um elemento, vai ser sempre log. Então, na hora que a gente vai inserir um elemento também, a gente precisa encontrar qual vai ser o filho que vai estar disponível para ser o lugar que vai ter um filho disponível para ele inserir ele, né? Então, na hora de fazer essa busca também vai ser log n. E na hora de fazer a remoção também vai ser log n, né? Porque daí o problema vira só tirar um cara e
e sair os dois filhos dele de novo, né? Bom, então é isso. Por isso que o balanceamento é importante. O balanceamento permite que seja log de n. Isso que é uma árvore binária de busca também. Então, nós podemos prosseguir aqui para os construtores. Bom, a partir do C++11, a linguagem fornece 5 construtores, a biblioteca da STL, né, fornece 5 construtores para o conjunto, né, para o set. Deixa eu passar aqui para o código. O primeiro deles é o construtor default, né, o construtor padrão, que é o construtor que monta um set, um set vazio. Então, esse set aqui, esse S1 aqui, inicialmente ele vai estar vazio porque não tem mais nada sendo passado para ele. Além disso, tem o parâmetro aqui da definição de tipo de dados, e vai ter outro parâmetro que quando eu estiver implementando a distinct numbers eu vou mostrar, que é o parâmetro para alterar a ordenação, né, para fazer a ordenação ficar decrescente. Esse aqui é o parâmetro de tipo de dados, aqui que a gente vai colocar esses dois parâmetros aqui. Então, bom, outra maneira para inicializar é, dado que a gente tem um outro container, uma string ou um vetor, aí a gente pode pegar um iterator para alguma posição dele, então o s.begin é sempre o iterator para o início, o s.end é sempre o iterator para o final, e aí a gente vai pegar o s.begin mais um, então a gente vai pegar a partir desse e aqui, e a gente vai pegar tudo para frente, porque a gente vai até o s.end, e aí pegando tudo para frente a gente vai ter ESTE, porém, como é um set, né, a gente só vai ter uma ocorrência de E, outra ocorrência de S e outra ocorrência de T, ordenadas crescentemente, né? Então não teria essa segunda ocorrência de E aqui. Outra forma de criar é criar por cópia, que basicamente é só passar o S2 como parâmetro para inicialização, né? Ali, como parâmetrozinho da inicialização. A outra forma é caso a gente queira tirar um cara, tipo, por exemplo, o S3 ele tá guardando os elementos que estavam em S2, né? Só que agora a gente quer liberar o S3 e deixar o S3 vazio e fazer com que o S2 seja armazenado em outro lugar agora. Uma cópia do S2 seja armazenada em outro lugar. Então a gente pode usar o método move, que vai basicamente limpar S3 e armazenar os outros elementos que estavam em S3 em S4 aqui, né? Nesse caso aqui. E a outra forma de fazer isso é usando uma lista de inicialização, que basicamente vai inicializar o set com esses elementos aqui, né? Então é simplesmente isso. E essas são as 5 maneiras de inicializar um set que a linguagem fornece pra gente. Bom, agora voltando a falar sobre aquelas principais operações, né? A gente pode falar, a gente tinha falado que ela era log de n. Agora aqui a gente pode falar, tipo, que agora a inserção vai ser feita pelo método insert, que vai inserir o elemento, só que ele vai checar se primeiro esse elemento, tipo, já não existe, né? E se ele já existir, a inserção não vai fazer nada, tipo, ela não vai inserir um elemento repetido. O método erase também, que também vai remover vai fazer aquela operação de remoção em log de n também. E aí, se existir esse elemento, ele vai fazer só somente se existir esse elemento, ele vai fazer essa operação. E aí, bom, o que o método erase vai fazer é que o método erase vai retornar quantos elementos foram removidos. Isso vai ser importante a partir do momento que a gente conhecer outra estrutura, mais pra frente um pouquinho, que é o multiset. Mas, por enquanto, ele vai retornar só 1 ou 0, né? Se ele removeu um dos caras ou se ele não removeu ninguém, se ele não encontrou ninguém para remover. Bom, então, se a gente quiser fazer uma busca de algum elemento, a gente pode fazer duas coisas, que é, primeiro, contar quantos deles tem. Então, não vai contar só 1 e 0 também, esse elemento também muda, esse método também muda quando a gente for ver multiset. E o find, que retorna o iterador, como eu falei, aquele cara que aponta para alguma posição do nosso, que vai apontar no caso para alguma posição para o nosso conjunto, mas que aponta para alguma posição de um container, que caso não tenha ninguém, ele vai retornar o end, né, que é o iterator para o final. Bom, aqui está a implementação das coisas, né? Então, s.insert aqui, a gente inicializa primeiro um vetor vazio, s.insert3, s.insert3, né? Aí aqui ele não vai inserir cara repetido. S.insert essa lista aqui, ele vai inserir o 1 e o 2. Se a gente apagar o 3, ele vai retornar 1, porque tinha 1, 3 aqui, né? Se ele apagar o 4, ele vai retornar 0, porque não tinha ninguém. O count é a mesma coisa, e o find ele vai retornar o end, porque não tem mais 3 na lista. Bom, é isso. Além disso, a gente tem alguns outros métodos que são importantes. O .empty, que basicamente diz pra gente se o set está vazio ou se o set tem alguma coisa lá dentro.
O size, que vai retornar a quantidade de elementos, e isso vai ser importante para nossa questão, né, para distinction numbers. E, bom, eles ambos têm complexidade constante, ou seja, é só uma operação, é só pegar uma informação. E, bom, além disso, temos dois outros elementos que também têm complexidade log de n, que são muitíssimos importantes. O lower bound e o upper bound. O lower bound, ele vai retornar ao primeiro elemento que é menor ou igual, maior ou igual, perdão, do que o elemento que foi passado como parâmetro. E o upper bound vai retornar ao primeiro elemento que é estritamente maior. Então aqui, se vocês perceberem aqui, ó, esse aqui que é o que vai acontecer, ó, ele vai retornar um iterator para o 20 aqui, né, que é o primeiro maior do que o 17. Ele vai retornar um iterator do 30 para o 30 se ele fizer o lower bound, né, vai retornar um iterator para o 30, 30 mesmo. E o upper bound aqui, do 30, vai retornar para o 40, porque é o primeiro que é estritamente maior. E o 50 não tem ninguém maior, então ele vai retornar para esse ponto end, né? E é basicamente isso que é as operações que são relevantes no set. Bom, como eu falei, a gente ia falar do multiset. E o multiset, ele é basicamente um conjunto, só que ele tem mais ou menos a mesma implementação, ele também usa uma árvore binária de busca. Só que ele agora permite que elementos repetidos sejam armazenados. Então, bom, o método count agora vai retornar quantos elementos realmente tem, né? Então ele pode retornar um número maior do que 1. O erase, ele também tem alguns outros detalhes, porque agora, antes quando a gente fazia o erase, né? Ele apagava só uma ocorrência, né? Como só tinha uma ocorrência. Agora, se a gente usa o erase, ele vai apagar todas as ocorrências de um determinado número dentro desse multiset. Então, é importante você usar o iterador para um elemento. Se caso você queira tirar só um elemento específico, é importante você usar um iterador para esse elemento. Então, bom, vamos lá. Aqui tem algumas implementações de alguns métodos. Basicamente, o método ecorange aqui, que está sendo usado aqui, ele vai retornar o intervalo que aparece o elemento 2, né? Então, tipo, os intervalos que aparecem, o iterador que vai delimitar o intervalo que aparece os 2 aqui, dentro do multiset. Então, bom, como eu tinha falado aqui, os elementos it, count, essas coisas são basicamente os mesmos, com a diferença que agora o count, ele pode retornar um número maior do que 2. Bom, sabendo disso, a gente já pode resolver nossas questões. E depois a gente vem falar de map, mas agora a gente já pode resolver a nossa distinct numbers facilmente. E uma outra questão que eu vou mostrar agora. Voltando aqui na nossa questão, a gente tinha, né, que a gente tem uma lista de n inteiros e o nosso objetivo é calcular o número de valores distintos que vai ter nessa lista de n inteiros, né? Então vamos aqui para nossa implementação. A gente vai pegar int n, a gente vai receber o tamanho da nossa lista de inteiros, a gente vai criar nosso set, inicializar ele de vazio. Agora a gente vai receber nossos inteiros, né? E aí, ao receber nossos inteiros, a gente vai inserir esses inteiros no nosso set. Bom, como a gente tinha falado, se seria o mesmo elemento, o set não vai inserir nada, né? Então, é isso. E agora, o que resta pra gente, né? Como ele só armazena elementos sem repetição, e bom, a quantidade de valores distintos vai ser isso, basicamente, a gente pode só printar o s.size, que a gente vai alcançar a resposta. Deixa eu rodar aqui o código. Ai, perdão. Vamos só submeter? Acredito que esteja tudo certinho aqui. E, bom, é basicamente isso. Isso soluciona a questão. Usar o set é muito importante para essas coisas, porque, aqui, distinct numbers, o set facilita muito quanto a isso. E, bom, aí como vocês podem ver, passa, que basicamente essa é a solução. Bom, eu tinha falado de outra questão, e essa questão agora, ela vai usar a abordagem com multiset. E, bom, essa daqui, a gente tem N tickets para um show disponíveis, cada um com um certo preço. E aí N pessoas vão chegar para comprar um ticket, uma atrás da outra, e aí a gente tem que. E elas vão falar também, tipo, qual que é o preço máximo que ela quer pagar num ticket. Então, bom.
Aí depois disso aqui ele define que quando elas chegam, elas vão pegar o ticket que tem o preço mais próximo possível que não exceda o preço máximo que ela pede, né? Então, bom, é possível perceber que se a gente fizer um upper bound, né, a gente vai ter qual que é o primeiro preço que excede, e aí se a gente fizer a gente vai ter o iterator, né, o primeiro preço que excede. Se a gente fizer um iterator menos menos, a gente vai ter a nossa resposta então, né? Mas aí tem algumas outras condições. Por exemplo, aqui nesse caso aqui, ó, o 4, o primeiro que ele compra vai ser o 3. O 8, o primeiro que ele vai comprar vai ser literalmente o 8, né? O ticket com o preço 8. E aí o 3 vai ser não vai ter ninguém, né? A outra restrição interessante aqui é que dá pra perceber que vão ter alguns tickets com o mesmo preço, né? Tipo, tem um preço 5 aqui e o preço 5 aqui. Eles vão ser dois tickets com o mesmo preço. Então, para resolver isso, então a gente precisa usar o multiset, que é aquela estrutura que eu falei que agora permite repetição de elementos. Também ó, deixa ordenado, né? Mas permite repetição de elementos. Então, vou pegar aqui a solução que eu fiz. Bom, basicamente aqui a gente vai ter esse multiset, a gente vai inserir, a gente vai ter aqui a quantidade máxima que esse cara está disposto a pagar. A gente vai pegar esse upperbound. Se esse upperbound for o Begin, ou seja, pô, não tem ninguém menor do que ele, todo mundo é maior, ele não vai pegar ninguém, né? Que é aquele caso do 3 já. Agora, caso contrário, a gente vai só, tipo, pegar o próximo iterator, né? Meu iterator vizinho, né? Da esquerda, e printar ele e apagar ele também, falando, ó, eu já comprei. E aí, lembre-se do detalhe de que se a gente fosse apagar o valor, e não o iterator, a gente iria apagar todos os valores, né? O que não seria nem um pouco legal pra gente. Então, bom, essa aqui é basicamente a questão. E essas são as duas questões que dá para resolver. Dá para resolver mais problemas análogos a esses com set e multiset. Mas é isso, o multiset sempre lembrar que é possível colocar elementos que são elementos que são repetidos nele, mas também dá para fazer as mesmas coisas e a implementação é a mesma. Bom, passando agora para uma questão que vai dar a intuição para a gente um pouco do porquê que usar map é legal. Bom, essa questão aqui, nós vamos ter N amigos. Cada amigo dele vai ter uma quantidade aí de moedas. E aí, o que a gente vai fazer a gente vai receber Q consultas. E aí, nessas Q consultas, elas podem ser de dois tipos. O primeiro tipo, a gente vai receber o nome do amigo e a gente vai falar que o dinheiro dele aumentou Y moedas. Beleza. E onde Y tem essa restrição aqui. Depois a gente vai falar, outro tipo de consulta tá, agora eu quero saber desse amigo aqui quanto que quanto que ele tem de dinheiro atualmente. Então, bom, deixa eu mostrar um caso de teste que vai dar para entender melhor, né? Russiei 90, Rafés 40, Omar 70, né? E aí aqui a gente tem essas consultas, né? A gente aumenta a quantidade que o Muhammad tem para 50, e aqui a gente pergunta, quanto que o Muhammad tem agora? 79, né? Que é 50 mais os 29 iniciais dele. Bom, então a gente pode pensar uma coisa, né? Tipo, seria muito interessante se a gente tivesse uma estrutura que associasse uma string, né? Ou algum outro tipo de dado com outro tipo de dado, né? Que a gente pudesse acessar e tudo mais. E bom, para nossa sorte, a gente tem algo parecido que lembra um pouco o Dict do Python, mas no caso aqui ele se chama map. E é isso, vamos falar um pouco mais sobre o map antes de implementar essa questão. Bom, pessoal, como eu falei, o map vai ser uma estrutura de dados que vai permitir que a gente faça essa associação de um valor de algum tipo de dado a outro valor de algum outro tipo de dado ou do mesmo. E, bom, isso vai gerar um par chave-valor e isso vai abstrair o conceito de dicionários, assim como o Dict faz em Python, com uma certa diferença na implementação, mas resumidamente é a mesma coisa, essa associação. E, bom, a gente precisa definir, na hora de inicializar um map, a gente precisa definir qual vai ser o tipo da chave, qual vai ser o tipo do valor, e isso é feito por meio do construtor. Além disso, para cada par presente dentro dessa estrutura de dados, par, chave e valor, as chaves vão ser únicas,
Então, não pode ocorrer repetição de chave. Então, toda vez que a gente faz alguma operação de inserção ou modificação e etc., a gente faz isso para aquela chave especificamente e não gera alguma outra no caso da inserção, ou no caso da remoção a gente não apaga alguma outra que possa existir. Bom, então é isso. Além disso, o map ele também é uma árvore de binária de busca, que também é balanceada, portanto, as operações de inserção, remoção também vão estar log de n, sendo n a quantidade de pares dentro do map. Então, resumidamente é isso. Obviamente, a partir dessa semelhança de ser uma árvore binária de busca também, o map também vai apresentar os mesmos métodos do set e do multiset. E também vai ser possível fazer um multimap, onde também vai ser possível ter chaves do mesmo valor, ter repetição de chaves. Mas o multimap, a gente não vai entrar muito a fundo do multimap, mas basicamente é isso. E, bom, o iterador, a única diferença é que agora o iterador vai ser um par também, né? Porque já que estamos falando que todo elemento vai ser um par, o iterador vai ser um par também, onde vai ser a chave e o valor. Bom, seguindo aqui para vermos um pouco do código do que utiliza map, né? Bom, aqui a gente tem os inicializadores, os construtores com o tipo para chave e o tipo para o valor. Assim como o set e o multiset, eles também têm 5 tipos de construtores, né? E, bom, esses 5 tipos de construtores também são os mesmos e realizam as mesmas coisas, basicamente. Seguindo aqui, nós vamos ter aqui a única diferença é que agora a gente pode fazer isso, né? Como eu falei, a parte da associação, algo análogo ao que o Dict faz, né? A parte de associação é assim, e isso aqui vai inserir esse par. Então você pode acessar o elemento dessa forma aqui, como se fosse um índice mesmo. E é assim que vai ser, isso vai ser, assim vai ser feita a inserção, caso você faça isso aqui. Para apagar o elemento, você pode, a sintaxe é a mesma do set e do multiset. Para achar um elemento, a mesma coisa. O count também vai retornar 1. Para inserir elementos, você também pode inserir eles assim. E para iterar por esses elementos, agora como são dois elementos, né, um par, chave e valor, nós vamos poder iterar somente assim, né, for alto, x, y, m. Esse vai ser o jeito que nós vamos iterar pelos elementos de um map. m.empty também vai fazer a mesma coisa que é feita no set e no multiset. O m.size a mesma coisa. Agora o m.lowerbound e o m.upperbound, o que eles vão fazer basicamente é achar a primeira chave que é maior ou igual ou maior, estritamente maior. Então, no caso aqui do MNO, no exemplo que ele dá, a primeira chave que é maior ou igual é RST, e no caso do ABC é literalmente ABC. E no caso do upperbound não tem nada que seja maior do que Z. Então vai ser o m.end. Com isso, agora nós podemos falar um pouco do multimap. Também, a outra forma de iterar também, e falar de outra forma de iterar também, isso é importante, e esquecendo de falar. Que você também pode iterar assim, mas aí você vai ter que usar a sintaxes do tipo de dado map, né? Que é o ponto .first e o ponto .second para acessar os elementos. Assim como o tipo de dado map, não, perdão. Tipo de dado do pair, que é basicamente para acessar o primeiro elemento de um pair e o segundo elemento de um pair. A única diferença do multimap pro map em si é que agora é permitido colocar o par chave-valor com a mesma chave e ter mais de um par chave-valor, né? E isso permite que a gente não possa acessar assim os elementos e nem inserir eles assim. Então, é isso basicamente. Vamos voltar para nossa questão. Na nossa questão lá, que a gente tem a implementação dela. Na nossa questão lá, a gente tinha que associar, né, o nome de um cara à quantidade de dinheiro que ele tem. E a gente faz isso por meio desse map aqui. A gente inicializa eles dessa forma aqui, são os dinheiros iniciais que ele tem, o dinheiro inicial que ele tem. A gente tem aquelas operações, né, que só podem ser de dois tipos, que é o tipo do valor, a gente adiciona, a gente printa também. E tipo, a gente adiciona, né, o dinheiro essa quantidade de dinheiro à carteira dele, e aqui a gente printa a quantidade de dinheiro que ele tem. Bom, vamos tentar submeter isso aqui. Vamos tentar fazer a submissão disso.
E, bom, portanto, o map ele gera esse par chave-valor e armazena esses caras em par chave-valor a partir dessa associação, né, de um elemento com outro elemento. E, bom, como é possível ver aqui, a questão foi aceita, o veredito dela é aceito. E, bom, com isso, a gente termina o vídeo aqui. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a gente. Fiquem de olho no canal, vão ter mais vídeos sobre questões e sobre novos conteúdos também. E é isso, muito obrigado e até a próxima.